Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Hoje temos mais uma palavra do Senhor para o nosso coração, amém? E a palavra é a seguinte: só afunda na água quem caminha. Exatamente, mas como assim, né? Só pode estar ficando maluco. Mas é que ontem eu estava olhando uma pregação ali e o Espírito Santo injetou em mim essa palavra. Exatamente esse título aí. Que nem eu digo, eu recebi o e-mail do Espírito Santo, né? E era essa palavra aqui: só afunda na água quem caminha. Por que essa palavra, meus irmãos? Porque na palavra de Deus, em Mateus capítulo 14, a partir do 22, diz o seguinte. Aqui Jesus mais um feito, né, de Jesus, após ele ter multiplicado pães e peixes ali, que 5.000 homens foram alimentados e sobraram muitos peixes e pães ainda. Então aqui no versículo 22 diz o seguinte: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram-se, dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Então, meus irmãos, aqui conta uma... Para mim, né? Para mim, o que eu sinto em falar sobre essa palavra é que Pedro teve uma atitude de fé. Mas ele só teve essa atitude de fé quando ele viu que era Jesus que estava ali na frente dele. Porque até o momento que ele não sabia que era Jesus, ele teve medo. Assim como os outros também tiveram medo, porque não tinham certeza que era Jesus. E assim acontece com a gente na vida, porque muitas vezes Deus nos dá oportunidades na vida, Deus coloca na nossa frente portas abertas para que a gente passe, só que a gente não passa, porque falta essa atitude de fé. Essa atitude de fé que teve Pedro, de sair do barco e ir atrás da palavra que Jesus falou para ele. Porque muitas vezes Deus fala com a gente, meus irmãos, só que a gente não percebe. A gente não percebe porque muitas das vezes falta comunhão com Deus, falta comunhão com o Espírito Santo. E a gente não sabe que é Deus falando com a gente. E por esse motivo, nos falta fé, nos falta crer que é Deus falando com nós. Falta para a gente entender que foi Deus que abriu aquela porta ali. Porque Pedro só foi até Jesus quando Jesus falou que era ele, não temais. Aí Pedro falou duvidando ainda, né? Porque ele disse assim: então se é tu, então me manda que eu vá sobre as águas. Mas Pedro duvidou, mas teve fé, porque Pedro sabia que por capacidade própria dele, ele não conseguiria andar sobre as águas. Mas que se Jesus mandasse, ele conseguiria. E por muitas vezes, meus irmãos, a gente faz coisas que não é da vontade de Deus. Eu digo eu também, porque a gente acha que foi Deus e não foi. E quando foi Deus, a gente não sente que foi Deus, não percebe que foi Deus. Mas a palavra fala o seguinte: porque como que eu vou saber que é Deus? Como que eu vou sentir que é Deus falando comigo? A palavra fala em Provérbios 8:17:
eu amo os que me amam. Essa é a parte A do versículo. Como que Jesus disse que a gente demonstraria o amor a Ele? Ele falou, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Essa é a forma que eu demonstro o amor a Deus. É obedecendo os mandamentos. Obedecendo a palavra de Deus. E tem mais, na parte B do versículo, Provérbios 8,17. Diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, para mim sentir que é Deus falando, para mim saber que é Deus falando, para mim sentir que é o Espírito Santo falando comigo, eu tenho que ter uma intimidade com Ele. A palavra fala, os que me buscam de madrugada me acharão. Oração, meditação na palavra, louvor, adoração. Adoração não é louvar, adoração é fazer as coisas para Deus, é se doar o seu tempo para Deus. Isso é adorar a Deus. A gente confunde adoração com louvor, são coisas diferentes. Deus quer que a gente dê o nosso sacrifício, que é a nossa carne, que é o nosso tempo para Ele. Porque Jesus já foi o sacrifício de Deus por nós. Então Deus quer o nosso sacrifício, que é o nosso tempo. O nosso tempo na meditação na palavra, o nosso tempo em oração, o nosso tempo em adoração. Porque dessa forma eu vou saber quais são as vontades de Deus para mim. Eu vou saber se foi Deus que abriu aquela porta. Que nem Pedro, ele vai ver, ele vai saber que foi Jesus que chamou ele. Porque só ele saiu do barco, os outros ficaram no barco. Só ele foi. Será que só Pedro? Será que não foi ele que estava com mais intimidade com Jesus? A palavra fala que ele era o mais próximo. Será que não foi por isso que ele confiou que se Jesus mandasse ele poderia andar sobre as águas? Porque ele estava em mais intimidade com Jesus? Estava em mais comunhão? E assim eu sinto que essa palavra quer passar isso para nós hoje. Ah, mas Pedro caiu depois. Por isso que eu falei ali, né? Só afunda quem caminha. Pedro caiu. Versículo 30. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, ó, pequena fé, por que tu duvidaste? Quando ele duvidou, ele afundou. Mas eu não quero dar ênfase aonde faltou fé nele, não quero dar ênfase que ele olhou para o vento, porque isso também tem um outro significado espiritual. Mas eu quero dar ênfase ao seguinte, que ele teve a atitude de ir até Jesus. Ele afundou porque ele começou. Mas quando a gente começa uma coisa guiado por Jesus, guiado pelo Espírito Santo, por mais que a gente afunde, Jesus está lá com a sua mão poderosa para nos salvar. E ele fala, vem filho, vamos de novo, porque eu estou contigo. Se eu te mandei vir até mim uma vez, essa não vai ser a primeira nem a última. Porque quanto mais comunhão tu tiver comigo, mais próximo tu tiver de mim, mais tu vai ouvir a minha voz. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra do dia. Só afunda na água quem caminha. Quem tem atitude de caminhar. Não importa se tu vai cair ali na frente, mas se tu tiver guiado pelo Espírito Santo de Deus, se por acaso tu passar algum obstáculo no caminho, Jesus vai estar ali para estender a mão para ti. Amém? Compartilhe essa palavra aí de incentivo à intimidade com Deus. Siga-nos aqui nas nossas plataformas digitais. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.